gente! Bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Falei pra vocês que eu ia gravar uma série de vídeos nessas férias, então eu tô tomando esse tempinho das minhas férias, o tempo aqui, ó. Tô aqui na janela olhando o tempo, tá feio, sem sol, tá nublado. Deveria estar aqui na minha caminha, deitada, dormindo, assistindo a Netflix, mas estou aqui gravando pra vocês, né? Porque promessa é promessa, tô aqui pra cumprir. E semana passada, não, essa semana, no início da semana, acho que foi segunda-feira, eu deixei uma caixinha lá pra vocês se inscreverem. O que vocês queriam, sugestões de vídeos pra gravar, e sem dúvida nenhuma o que mais escreveram lá foram pra gravar sobre o meu terceiro período de medicina, o qual foi triste, gente. Se eu chorar no meio desse vídeo é porque tenho péssimas lembranças, mas é isso. Então eu vou responder algumas coisinhas que vocês perguntaram. Então se você não me segue no Instagram, tá perdendo tempo, porque lá eu peço sugestão de vídeo e você pode sugerir qual vídeo vocês querem que eu grave. Então é só se inscrever aqui no canal, e aqui embaixo também tem um link do Instagram, que é @tibarbosa.9, então não perca essa oportunidade de me seguir lá, hein? Confesso que tem que postar mais foto, tem que fazer foto, gente, tô sem foto, enfim, nem sei qual foi a última vez que eu postei uma foto. Sei sim, foi o dia da minha maquete, enfim. Foco no vídeo! Gente, então, hoje eu tô aqui pra contar sobre o meu terceiro período de medicina, que é o segundo ano da faculdade. Vou contar minhas experiências e deixar algumas dicas pra vocês aqui, o que não fazer e o que fazer também, né? Porque eu amaria assistir essas dicas antes de começar, mas enfim, eu fiquei super perdida, não conhecia ninguém, então ninguém me deu um alerta de como seria o terceiro período. Mas como vocês têm o Thiago aqui no YouTube, eu tô dando essa alerta pra vocês já ficarem cientes de como será o terceiro período de vocês. Então, gente, pra começar, vamos lá do início. Terceiro período, que é o segundo ano da faculdade, você acaba de ter saído do seu primeiro ano, que foi o primeiro e segundo período, o qual até então ainda é básico. Eu sei que o segundo ano também faz parte do ciclo básico, mas o primeiro ano, na minha humilde opinião, é muito básico também ainda. E quando você vai pro terceiro período, você já nota que realmente você já tá vendo a medicina de verdade. Porque até então você tá com histologia, anatomia, você é um bebê ainda que tá fedendo formol. Ai, gente, mas enfim. Quando você vai pro terceiro período, você literalmente começa a ver a medicina de verdade, porque as matérias são mais densas, são coisas importantes que você tem que levar pro resto da sua vida. Eu, Thiago Silva, eu tenho assim comigo mesmo que eu preciso aprender isso pra vida, não pra fazer uma prova, porque existe uma diferença de estudar pra prova e estudar pra vida toda. Não é totalmente a mesma coisa, porque pra estudar pra prova é mais memorização, pra vida toda não é necessário memorizar e sim aprender. Então, o terceiro período foi tenso, foi um dos períodos que eu fiquei mais abalada emocionalmente. Inclusive vai entrar um vídeo aqui no canal sobre... qual é o vídeo que eu coloquei aqui, meu Deus? Saúde mental na vida do estudante de medicina. Eu quero gravar esse vídeo, que é muito importante falar sobre isso. Enfim, dando spoiler aqui pra vocês. Mas o meu terceiro período me abalou muito. Só os meus pais e amigos mais próximos sabem o quanto eu fiquei abalada, porque aconteceu uma série de coisas. Mas, enfim, passou. Quero dizer, antes de iniciar esse vídeo, já iniciou na verdade, né? Quero dizer que, gente, tudo passa nessa vida, tudo passa, mas foi um período muito tenso pra mim. Foi 6 meses, assim, de sofrimento, confesso pra vocês, porque até então meu primeiro ano de faculdade foi incrível, foi lindo, não me arrependo de nada, foi incrível, eu aprendi muito. Eu aprendi muito nesse terceiro período com várias coisas que aconteceram na minha vida, porque de tudo eu gosto de tirar uma lição. Então, no terceiro período você vai ter as seguintes matérias, eu vou ler aqui que eu escrevi. Você vai ter Fisiologia 1, que é a matéria que vai estudar a função dos órgãos, a função do corpo humano. Até então você estava em Anatomia, que estuda os órgãos em si, então na Fisiologia você vai estudar a função. Depois vai ter Microbiologia Médica 1 também, porque essas matérias são grandes, então no quarto eu vou ter elas 2. Então, Microbiologia 1, que foi a matéria que é uma matéria apaixonante, sem dúvida que eu mais gostei, por mais que eu tive dificuldade, mas é a que eu mais gostei. E Microbiologia a gente vai começar a estudar o quê? Bactérias, fungos, parásitos e vírus. Só porque no terceiro período você vai ficar só com um capítulo de bactérias que é imenso, gente. É um livro só de bactérias, sério. Então, no terceiro você só vai estudar as bactérias, e agora no quarto você vai ficar com vírus, protozoários e parásitos. Então, microbiologia. Depois a gente teve a APS, que é a Atenção Primária da Saúde. É uma matéria que foi muito cansativa, muito chata, mas de tudo isso eu gosto de tirar um aproveito, então eu aprendi muito sobre vacinação. Depois eu
A atenção primária da saúde é aquela atenção do início, né? Aquela atenção que no Brasil a gente tem os postos de saúde, eles fazem um serviço de atenção primária. É o primeiro contato com o paciente, antes mesmo da enfermidade, pode ser uma prevenção de saúde, então a atenção primária que engloba isso. Depois eu tive imunologia, que antes da minha faculdade era junto com microbiologia, porque elas estão correlacionadas, mas separaram porque é muita coisa para estudar junto com micro, então imunologia, que no início eu odiei e no final eu acabei gostando. Uma matéria que vai estudar o sistema imune. Para quem não conhece o sistema imune do nosso corpo, é o sistema de defesa contra micro-organismos, contra patógenos que entram no nosso corpo devido a um simples picada de mosquito, ou um simples arranhão, um corte de faca. Então é a disciplina que estuda a imunologia, o sistema imune do nosso corpo. Muito legal também. Depois tive socioantropologia, que, gente, só pelo nome é ridículo, né? Mesma coisa de sociologia no colégio, que estuda o homem na sociedade, como o nosso professor diz. Mas eu nem... Nossa, foi uma matéria triste. Depois eu vou comentar mais. E tive metodologia. Metodologia da investigação é como fazer trabalhos científicos, o qual deveria ser muito importante, mas a professora idiota, enfim. Ignorem. Foi uma matéria muito chata também, a gente ficou trabalhando em cima de um trabalho, cada um deveria desenvolver um trabalho falso, fake, mas com todo o regulamento a ser seguido. E depois tive Bioquímica 2, que, gente, nem precisa comentar que Bioquímica é do cão. Então, gente, como funcionava o método de avaliação nessas matérias? Vocês podem pensar, ah, Thiago, teve pouca matéria, porque foi difícil. Gente, teve 7 matérias durante esses 6 meses e, sem dúvida, as mais pesadas foram fisiologia, microbiologia, imunologia, que mais que tinha? Bioquímica 2 também são pesadas, e um pouco de APS, porque a carga horária de APS também era grande. Então, não foi fácil. E como funcionava o método de avaliação para cada matéria? Para quem não sabe, o método de avaliação da UMARX é tradicional, onde tem aula, trabalho e tal. Mas o método de avaliação para cada matéria, para fisiologia humana e microbiologia, a gente tinha as entregas. Entregas a gente chama de provas orais durante os meses, né? Então, o professor passava os capítulos que a gente estava estudando e falava, olha, esses capítulos vamos pegar microbiologia. Essas bactérias, do capítulo tal até tal, entra para nossa entrega oral. Marcava a data da entrega oral, aí no dia a gente só tinha essa entrega, vamos supor que é na segunda-feira. Na segunda-feira a gente só tinha essa entrega oral, e aí chamava por lista e era sorteado, gente. Sorteava, a gente pegava um papelzinho, peguei o quê? Mycobacterium, capítulo 25. Aí você tem que saber falar tudo, só porque pra microbiologia tinha um esqueminha, né, que o professor cobrava. Então ele cobrava agente etiológico, que é o nome da bactéria, certo? Ele cobrava epidemiologia, que é a prevalência dessa bactéria no mundo. Diagnóstico, tratamento e clínica. Clínica seria os sintomas que o paciente pode ter, diagnosticar a doença, e o tratamento com algum antibiótico, tudo básico, nada aprofundado. Antibiótico, não, só o nome do antibiótico e pronto. Então era essa sequência que ele cobrava, e aí, tipo, dando um exemplo, eu pegava o capítulo 25, Mycobacterium. A gente sabe que a bactéria Mycobacterium é o agente etiológico para tuberculose. Então a gente via, falava tudo, professor, agente etiológico, tuberculose, tal. Qual é a clínica? Então, pode apresentar 2 tipos de tuberculose, o paciente tem tosse repetitiva e tal, falava tudo pro professor. E aí a nota valia de 0 a 5 pontos. Sendo que você tinha que fazer 3 pra ficar na média. E essas entregas ajudou na prova final, pra dizer se você passou do período ou não. Então é como se fosse um complemento. Já em fisiologia também foi a mesma coisa, as entregas, marcava sobre os temas, tal. A gente ficava em frente ao professor e falava fisiologia. Ele poderia sorteado também, ou senão ele poderia te perguntar qualquer coisa dos capítulos que ele falou que ia sair. Então, assim... Tem gente que tem facilidade, tem gente que gosta, tem outras que odeiam, porque tem pessoas que têm dificuldade de falar na frente do professor, enfim, e na frente do grupo que entra, né? Porque até então entra um grupo de 5 pessoas, faz uma roda e aí o professor te escolhe e você fala sobre o assunto que você foi sorteado.
Eu gostava, eu gosto, na verdade, eu acho que é uma forma fácil de ganhar nota, de conseguir nota, se você estuda. Agora, se você não estuda, você literalmente, tchau. Mas enfim, então para Física e Micro tinha isso, e para as demais disciplinas era só prova, algum trabalho para complementar e depois a prova final para dizer se você passou. Tô olhando aqui na minha agenda, gente, o que eu preciso falar pra vocês. Então, gente, qual foram as maiores dificuldades? Igual eu falei, a gente sai do primeiro ano e, tipo, vai pro segundo ano, que é o terceiro período, é um salto muito grande, porque, igual eu falei pra vocês, a gente começa a ver o peso das coisas, porque fisiologia e microbiologia é a matéria que vocês têm que levar. Pro terceiro período é a matéria mais principal, então foca nisso. E aí eu tive muita dificuldade, eu e o Thiago tive muita dificuldade com fisiologia, porque eu achei muito difícil e eu pensava que seria uma coisa e foi totalmente diferente. É porque eu tinha uma expectativa maior, até gravei um vídeo aqui pro canal falando das expectativas do terceiro período, onde eu falo que eu tava super ansioso pra fisiologia, mas hoje eu posso te dizer que é a pior matéria que eu já tive, que eu odeio fisiologia. Mas a gente tem que levar em consideração que é uma matéria muito importante, você saber o funcionamento do corpo, antes mesmo de ele estar doente, porque depois, nos próximos períodos, você vai ter fisiopatologia, que é a função da doença já, quando afeta o corpo. Mas eu tive muita dificuldade em fisiologia, e não foram só eu também, então tive muita dificuldade. Então, como eu falei pra vocês, é um salto muito grande sair do primeiro ano e pro terceiro período, porque são matérias muito intensa, muito extensa também, que requer você estudar dia e noite, final de semana. E muita coisa importante pra você lembrar pra fazer a prova. E as provas foram muito difíceis também. O professor literalmente quer igualzinho tá no livro. Muitas das vezes não considera a sua resposta pessoal, tem que estar igual ao livro, até a vírgula. Foi um dos meus questionamentos também, mas enfim, foi algo muito tenso. Eu chorei muito com fisiologia, chorava em cima do livro, estudando. Chorei pros meus pais, chorei pros meus... É muito difícil, foi um período muito cansativo pra mim, assim. E eu vou continuar no próximo período com Fisiologia 2 e Micro 2. Micro eu sofri também, porque é muito louco, do nada você tá estudando enfermidades, do nada você tá estudando coisas que já passou na sua família, do nada você tá estudando antibiótico, tratamento, intervenção pra essa enfermidade. Então, assim, é um choque, porque até então você não teve esse contato ainda. Mas depois você vai acostumando. Eu gostei muito de microbiologia e quem sabe um infectologista, né, na vida. Coisa que eu preciso falar pra vocês estudem desde o início, gente. Não deixa pra acumular as coisas. Eu sei que é impossível não deixar acumular, mas desde o início começa a estudar e cada matéria tem um ponto específico. A gente pensa que sabe estudar depois que passa do primeiro ano, mas não. Cada período vai ser uma trajetória nova e tem uma forma específica de estudar. Pra fisiologia, o que eu dou a dica pra vocês? Fisiologia, na nossa faculdade, o que mais cobrava era números, porque é muita relação de íons, de potássio, de cálcio, de tal, e tudo tem quantidade, tanto no líquido intracelular quanto extracelular, então você tem que saber números. Depois, no capítulo de circulatória, você vai ter que saber quantidade de capilar no extremo arterial, no extremo venoso, a pressão arterial média, você tem que saber valores. Então é muito valores, é o que mais caía na prova. E alguns conceitos básicos também. Outra coisa que é na microbiologia, eu já falei o que é, né? Os passozinhos que você tem que saber, como você saber estudar a bactéria, tratamento, antibiótico, diagnóstico, cultivo da bactéria, onde eu posso cultivar essa bactéria e tal. Pra micro era isso. E para a APS, gente, que é a Atenção Primária da Saúde, a gente começou vendo territorialização, princípios básicos, o que é a Atenção Primária da Saúde. Depois a gente entrou em prevenções. Prevenções seria a prevenção primária, secundária, terciária, que é a classificação da prevenção. Depois teve a triada das enfermidades também, que é o período do hóspede, período pré-patogênico, patogênico, depois a enfermidade em si, então a gente aprendeu isso. E o último assunto que a gente aprendeu foi vacina, o que a professora mais focou, gente. Vacina, não aguentava ver vacina. A vacina é algo muito importante, né, que é o calendário de vacinação da criança, todas as vacinas que devem ser aplicadas, onde deve ser aplicada, qual a forma, se é subcutânea ou intramuscular. A gente aprendeu isso, aprendeu também depois sobre pressão arterial média, mas foi horrível, foi então um foco mais em vacina por último. E aí a gente viu todas as vacinas, desde ao nascer, né, BCG, hepatite e tal, e ao demais dos meses, quando a criança vai crescendo. Depois, para socioantropologia, como eu disse, a socioantropologia a gente via, era mais história misturada com sociologia, mas o professor era terrível, eu nem sabia dar aula direito.
E, tipo assim, todo mundo ia forçado pra ganhar presença, porque ninguém focava nisso, porque é uma matéria que não te acrescenta nada, gente. A gente aprendeu, tipo, socioantropologia, alguns conceitos, sabe? Aprendia conceito. Professor de TAP, a gente aprendia conceito. Eu acho que essas matérias são só pra complementar a grade. E depois a gente teve metodologia da investigação, como eu disse. É uma matéria importante para depois você fazer no final da faculdade o seu TCC, né? Que é a apresentação de trabalho de conclusão de curso. Mas foi o mesmo professor de sócio, então ele era... Nossa, gente, eu nem sei descrever ele, eu não quero ser idiota e falar mal do professor aqui pra vocês, mas enfim, foi estranho. Não gostei. E aí a gente trabalhou em cima de um projeto, ele pediu pra gente criar um trabalho, grupo de 3 pessoas, e ao longo das aulas, dos meses, a gente foi trabalhando nas coisas que devem focar numa investigação. Então o meu tema era sobre diabetes mellitus tipo 1. Foi eu, a Rai e o Eduardo, beijo pra vocês. Trabalhamos em cima disso muitos. Ai, gente, tinha que saber tudo sobre diabetes, enfim. E a gente aprendeu sobre diabetes, mas enfim, não aprendeu tanto sobre investigação, metodologia, né? Mas enfim, de alguma forma a gente aprendeu alguma coisa. E por último, a gente teve Bioquímica 2. A gente cursa Bioquímica 1 no segundo período. Essas matérias, gente, possa ser que quem vai ingressar agora pode diferenciar algumas de outras, porque eles estão sempre mudando a grade pra melhorar. Então, eu tive Bioquímica 2 agora no terceiro e a gente via metabolismo, praticamente foi metabolismo de tudo. Metabolismo de lipídios, metabolismo de hidrato de carbono, metabolismo de aminoácido, ciclo de Krebs é o que mais a gente viu, ciclo de Krebs, mas não me pergunte que até hoje eu não entendi. Acho que ao longo do tempo a gente aprende isso, porque, gente, é um tanto de reação que existe, meu Deus, muita reação. Reações. Enfim, bioquímica também era triste, gente, porque é muita coisa importante, assim, muita coisa chata também que te dá sono. E a professora liberava 12h30, em ponto, não liberava mais cedo, gente. Foi cansativo, eu dormia muito na aula. Mas enfim, estudei muito também bioquímica. Não aprendi tudo, mas alguma coisa assim fixou na minha mente. Isso que é importante, mas o que eu quero dizer pra vocês é que a micro e a fisiologia foi algo que literalmente me esganou, porque é muita coisa e foi assim, onde mais eu fiquei abalado emocionalmente, fisiologia principalmente. Eu tive sempre ótimos professores, tanto em micro e físio, mas não era o suficiente da matéria, assim, tem que estudar muito. E o que eu posso dizer pra vocês é estudem desde o início, foquem, ver qual é o melhor método pra vocês. Eu quero ver se eu consigo no próximo ano. Esse ano ainda vou continuar com o meu método, eu quero fazer um resumo, mas eu quero ver o que eu faço pra melhorar, porque a cada ano que eu vejo não tá dando pra fazer resumo, tô perdendo muito tempo, os meus resumos são muito grandes, eu acho que eu nem sei direito fazer resumo. E o método é muito pessoal, então a cada ano que passa a gente vai aprendendo o que é melhor pra si. Então esse ano ainda vou continuar com os meus resumos, eu fiz só pra eu fiz resumo só pra físio e micro, que são matérias importantes, as maiores do período. Então, depois eu quero ver o que eu vou fazer da minha vida, mas basicamente foi isso. Então, se dedique, gente, pergunte ao professor, sabe? Faz de tudo pra aprender e ver a cada mínimo detalhe do livro, porque é o que cobra na prova, é o que cobra nas entregas orais. Nas provas era o nome que você nunca imaginava que ia ter, que você fala assim, existe isso no livro? O peso da toxina tal, da bactéria tal, pergunta. É muito aprofundado, o que é bom, assim, que eles cobram muito, mas pro dia a dia não precisa disso. Mas, assim, é muito importante. O terceiro período teve sabe, com toda a loucura que tava acontecendo na faculdade, eu gravei aqui, vou deixar no card, o vídeo que eu falei sobre o terceiro período, o que aconteceu na faculdade, na UMax. Mas o terceiro período foi bastante intenso e não tenho ótimas recordações igual eu tenho do meu primeiro ano. Espero que esse quarto seja melhor, espero que seja literalmente bem melhor. Agora vai mudar o método da faculdade, então depois eu gravo como vai ser o método novo. Mas foi isso, gente, o meu terceiro período foi isso. Não sei se deu pra responder tudo, eu tentei falar um pouquinho de cada disciplina. E foi isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, deixa seu like. Me segue lá no Instagram, que é @barbosa.9. E por lá você pode estar me perguntando qualquer coisa que eu vou te responder no direct. Ou deixar aqui nos comentários, né, gente, que eu posso estar respondendo as suas dúvidas. Quem vai começar agora o terceiro período, boa sorte, se dedique muito, não desista, porque eu caí muitas vezes, mas eu não desisti e graças a Deus eu venci com toda a dificuldade. Eu venci e tô indo pro quarto. Então boa sorte, estudem, levem a sério o estudo de vocês
que logo venha a aprovação de vocês. É isso. Boa sorte, bons estudos. Até o próximo vídeo, gente. Um beijo.